O primeiro exercício, com relação ao concreto protendido, ele está pedindo para a gente calcular a perda diferida ao longo do tempo. Então, o enunciado está dizendo o seguinte: calcular a perda de tensão que um cabo devido à retração e à fluência do concreto, assim como a relaxação da armadura, aos 6 meses de idade, e considerando a tensão inicial no cabo de 1100 MPa. Então, vamos fazer aqui, vamos anotar já esses valores que depois a gente vai precisar utilizar. E o aço é o CP 190RB, vamos anotar também. E a umidade relativa média do local é de 40%. A média de temperatura ele está falando que é de 20 graus. Isso não vai ser, se eu não me engano, isso não vai ser utilizado. Qualquer coisa depois a gente anota aqui. O cimento que vai ser utilizado é o CP2. O concreto tem abatimento entre 10 e 15 centímetros, também não vai ser utilizado. E o FCK é de 30 MPa. E a proteção foi efetivada aos 30 dias, que é super importante, que é o tempo zero da proteção. E a tensão no centro de gravidade dos cabos, ele deu para a gente que é de 5 MPa. E a área de concreto é de 2,68 metros quadrados. E o modo de elasticidade também do aço ele forneceu para a gente. Bom, aqui a gente tem a seção que a gente vai calcular, né? Uma seção T. Então, com as respectivas cotas. Então, primeiramente a gente vai estar calculando a perda de proteção devido à retração. Deixa eu colocar aqui. Então, a nossa primeira perda aqui é devido à retração. Então, a gente vai estar utilizando a fórmula que é devido à perda de retração, né? E a perda devido à retração é representada pela letra S. E nada mais é a fórmula do que a deformação devido à retração vezes o modo de elasticidade de proteção. E o que a gente vai ter que achar então? A gente já tem o modo de elasticidade de proteção, a gente tem que achar nada mais do que a deformação devido à retração, certo? Então, para achar essa deformação devido à retração, primeiro a gente precisa achar o H fictício da peça. E o H fictício ele é dado pela fórmula que é 2 vezes a área do concreto sobre o perímetro da seção. Então, nesse caso aqui, como é uma seção T, a gente vai ter a área, ele já forneceu para a gente, e o perímetro nada mais vai ser do que esses 335 centímetros, mais a altura aqui da mesa, essas duas diagonais, a altura da alma, essa diagonal aqui de baixo, vezes a espessura aqui da base, mais esse 80 centímetros. Então eu já vou passar aqui para colocar na fórmula. Daí vocês acompanhem aí na folha, porque fica meio difícil de ficar voltando ali para poder ver a figura. Então já está anotado aqui. Então vai ser 2 vezes a área que ele deu para a gente, que é de 2,685, sobre o perímetro. O perímetro que ele deu o perímetro a gente vai encontrar é aquilo que eu disse, que é colocando todas aquelas medidas que está em volta da seção, que é de 335 mais 40 vezes 2, mais 2 vezes aquela diagonal lá. São 2 de cada lado. Então vai ser, vou colocar aqui como sendo a hipotenusa. Então 150 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Mais 2 vezes 200, mais 2 vezes a outra diagonal que a gente tem lá embaixo. Aqui vai ficar meio desproporcional a divisão, mas não tem problema. Que é a raiz de 20 ao quadrado, mais a diferença, que é da espessura da alma, menos a largura da base lá embaixo dividido por 2. Aí você vai achar a distância ali do triângulo, da base dele, que deu 22,5 ao quadrado, mais 2 vezes 20, que é a altura lá da base, mais os 80,
que é a largura. Isso a gente já pode dividir por 100, que daí a gente já passa para metro. Então, dividindo essa fração aqui de baixo por 100, que está em tudo em centímetro, e fazendo essa conta aqui do H fictício, a gente vai encontrar um H fictício de 0,4137 metros, certo? Bom, o próximo passo agora é a gente, com esse H fictício, a gente consegue, tabelado, a gente consegue achar essa deformação devido à retração. Mas, vamos lá para a tabela que a gente consegue verificar isso. A gente vai estar utilizando essa tabela aqui. E essa tabela é dividida da seguinte forma. A primeira linha aqui, no caso, leva em consideração a umidade média, que varia de 40 a 90. Depois a gente tem que verificar a espessura fictícia, que varia de 20 a 60 em todos os casos. E aqui nas outras linhas a gente tem esse coeficiente aqui, a gente não tem que preocupar agora, que isso aqui é devido à fluência. Então isso aqui a gente vai ver depois. O que vai valer para a gente é essa terceira linha aqui, a última, né? Que é a deformação devido à retração. Então a gente vai estar olhando nela. Então a gente tem essas três variáveis aqui, que é justamente o T0 em dias que a gente tem que consultar. No nosso caso ele forneceu que é 30 dias que foi feita a proteção depois da concretagem. E com relação ao H fictício, a gente vai estar olhando aqui. No nosso caso deu 41 centímetros, então ele está praticamente no meio. Então a gente verificando aqui, com 30 dias ele está entre menos 0,44 e menos 0,45, certo? Então é a metade. Deu menos 0,445. Então vamos passar para cá. Então aqui a nossa deformação, olhando lá na tabela, devido à retração, deu menos 0,445 por 1000, certo? Então agora ficou fácil, é só a gente substituir lá na fórmula principal, que é o delta, tensão de proteção devido à retração, é igual ao que a gente acabou de achar, a deformação, menos 4,445 sobre 1000, multiplicado pelo módulo de elasticidade que ele já forneceu para a gente, que é de 200 gigapascal. Então, passando isso para MPa, a gente tem 200.000. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar aproximadamente menos 89 MPa, certo? Bom, então a gente encontrou a perda devido à retração. Então a gente tem que encontrar mais duas perdas, que é as perdas diferidas, né? São um total de 3. Então a segunda perda diferida que a gente tem é a fluência no concreto. Então, deixa eu passar uma linha aqui. Então esse aqui é devido à fluência. E a fórmula para achar a perda devido à fluência. Então a fluência a gente representa ela com a letra C. Então é a tensão devido no centro de gravidade dos cabos de proteção sobre o ECI vezes o φ, que a gente também vai encontrar ele daqui a pouco, vezes o módulo de elasticidade de proteção. Bom, o φ ele também é tabelado, então a gente vai ter que olhar lá naquela mesma tabela que a gente olhou de retração, que é justamente aqueles dois valores que eu tinha falado que é para a gente utilizar daqui a pouco. Então é essas duas linhas aqui, ó. O primeiro φ ele é para a classe de concreto de 20 a 45 MPa. E o segundo é de 50 a 90. Então no nosso caso, como ele forneceu que é 30, a gente vai olhar aqui nos mesmos 40% de umidade de média do ambiente. Vamos descer, a espessura fictícia nossa está entre 20 e 60, exatamente no meio. E é nosso T0, que é o tempo o período que foi feita a proteção na peça, é de 30 dias. Então está entre 3,4 e 3. Então o nosso coeficiente aqui é de 3,2, certo? Então só anotando aqui, o φ nosso é de 3,2.
a nossa tensão que ele deu no centro de gravidade da peça. Deixa eu puxar aqui. Olha lá, ó, que foi de 5 MPa, certo? Então vamos passar para cá. Então, ó, tensão no centro de gravidade de protensão é igual a 5 MPa. E depois a outra parcela, que é o modo de elasticidade, o ECI, do concreto. Então, para isso a gente pode utilizar a fórmula que é de γF, que depende do agregado que a gente está utilizando, vezes 5.600, vezes o FCK do concreto. Então, nesse caso, como ele não informou o γF, a gente pode estar utilizando um mesmo, né? Que é de granito, se eu não me engano. Vezes 5.600, vezes o FCK de 30. Então, fazendo esse cálculo aí, vai dar aproximadamente 30.672,5 MPa. Bom, agora a gente já consegue colocar na fórmula. Nossa perda de tensão, de protensão devido à fluência, é justamente o nosso 5 de tensão no centro de gravidade da protensão, sobre o ECI, que é de 30.672,5, vezes o nosso φ que a gente encontrou, que é de 3,2, vezes o modo de elasticidade de protensão também, que a gente já utilizou para encontrar a perda de carga da retração, que é de 200.000 MPa. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente chega em aproximadamente uma perda de 104,33 MPa. Certo? Então, agora a gente já tem duas perdas, a de retração e a fluência. A próxima perda é devido à relaxação da armadura. Bom, a perda devido à relaxação da armadura, ela é dada pela seguinte fórmula, né? Que é a perda de protensão devido à relaxação. A gente utiliza a letra R aqui. É o psi 1000 aqui, né? Que seria os 10.000 dias, um tempo infinito, vezes a tensão de protensão no tempo t0. Então, primeiramente, o que seria essa tensão de protensão no tempo t0, pessoal? Essa tensão de protensão no tempo t0 é justamente a tensão de protensão inicial menos as perdas iniciais. Então, como nesse exercício ele não forneceu as perdas iniciais, a gente vai utilizar mesmo a tensão de protensão no tempo t0 igual às perdas a tensão de protensão inicial, certo? Então, aqui, tensão de protensão no tempo t0 é igual que ele forneceu para a gente, que é de 1.100 MPa. E para a gente estar utilizando a fórmula, né, para encontrar esse psi1000 aqui, a gente tem que passar por algumas etapas. E uma delas é justamente, a gente vai ter que utilizar uma tabela da norma, que é essa daqui. Então, essa tabela ela pede o valor para a gente do tempo psi1000. Esse tempo psi1000 aqui não é a mesma coisa que o psi10000. Aquele psi10000 é 10.000 dias. Esse psi1000 aqui é devido a um ensaio que é feito no aço, que é de 1.000 horas. Então, ele leva, para a gente poder encontrar ele, a gente tem que saber o tipo de cordoalho que a gente está utilizando e a tensão inicial. Então, essa tensão inicial a gente encontra como? É fazendo justamente a seguinte, jogando na seguinte fórmula aqui, ó, que é a tensão de protensão no tempo t0 sobre o FP YK do aço. Isso aqui vai dar para a gente justamente essa tensão inicial aqui, ó, essa primeira coluna, certo? Então, substituindo aqui, então vai ficar 1.100 sobre o FPYK. O FPYK do aço que a gente está utilizando, como foi falado, que é o CP190, então a gente está utilizando 1.900 MPa de tensão de escoamento, certo?
Então, fazendo essa divisão aqui, vai dar um valor de aproximadamente 0,578 vezes FPTK. Então, é justamente essa primeira coluna aqui, ó. Então, 0,578 FPTK está entre 0,5 e 0,6, certo? Então, a gente vai ter que interpolar esses valores, né? Então, porque não está nem tá entre os dois e não está relativamente no centro. Então, fazendo essa interpolação, ela vai ficar do seguinte: a gente quer encontrar justamente esse valor de RB aqui, ó, porque o nosso aço é o RB, é CP 190 RB, certo? Então a gente tem que utilizar essa coluna aqui, esquece esse RN. Então vamos fazer a interpolação. Vocês têm que acompanhar aí na folha do exercício, porque fica meio difícil de ficar indo e voltando. Então, a 0,5, que a gente já tem, está para zero, de acordo com a tabela aqui, ó. 0,5 está para zero. 0,578 que a gente tem está para x. E 0,6 está para 1,3, certo? Então, aqui 0,578 está para x. E 0,6 está para 1,3. Então, fazendo a interpolação desses valores aqui, a gente vai chegar na verdade, aqui é um psi, né? A gente colocou x, mas é o psi 1000, de 1000 horas. Então, o nosso psi 1000 aqui deu aproximadamente 1,014, isso que está em porcento, certo? Então, com isso, a gente consegue dar prosseguimento na nossa conta. Então, na verdade, a gente precisa achar o psi 10.000, que seria o psi de 10.000 dias. A gente tem o psi 1000 agora. Então, tem uma fórmula que já é pronta também para achar justamente esse psi 1000. Então, o psi 1000... Desculpa, psi 10.000. Então, o psi 10.000 é dado pela seguinte fórmula: 2,5 vezes esse psi 1000 que a gente já encontrou. Certo? Então, substituindo esses valores, 2,5 vezes 1,014%. Então, fazendo essa conta, vai dar aproximadamente 2,535%. Então, com isso, a gente consegue jogar na fórmula a perda de tensão, de proteção devido à relaxação da armadura. É o psi 10.000, que a gente encontrou de 2,535 sobre 100, vezes a tensão de proteção no tempo zero, que a gente já considerou que é a mesma de tensão inicial, que a gente não tem as perdas iniciais. Então, foi de 1.100 MPa. Então, fazendo esse cálculo aqui, ele vai dar aproximadamente 27,885 MPa. Bom, agora a gente já tem todas as perdas, então agora é só fazer o somatório. Teoricamente, a nossa perda de tensão total é a perda de tensão de proteção devido a retração, né? Deixa eu apagar aqui. Mais a perda de tensão devido à fluência. E depois a perda que a gente acabou de achar devido à relaxação da armadura. Então esses três somatórios aqui vai dar a perda total diferida ao longo do tempo infinito na nossa cordoalha, certo? Na proteção. Então, fazendo esse somatório, vai ser 89 mais 104,33 que a gente encontrou, mais 27,885. Então, a gente vai ter uma perda total de aproximadamente 221,22 MPa dessa perda inicial que a gente considerou de 1.100. Então, é basicamente isso o exercício, beleza?